Salve, gurizada! Sim, vamos atacar esse alien que é a estrutura de dados em linguagem C. Eu, particularmente, vou fazer uma confissão para vocês. Quando eu vi o primeiro ano de algoritmos que eu tive, lá há muito tempo atrás, eu não tinha entendido praticamente nada. Mas, quando eu fiz a disciplina de estrutura de dados, que era em C também, na época, eu me fascinei por programação e não larguei mais esse conteúdo. Então a gente vai ver essas estruturas aqui nessas videoaulas. Inicialmente o que a gente vai ver hoje são as estruturas de dados chamadas TAD, e nas próximas videoaulas a gente vai ver a lista simplesmente cadeada, duplamente encadeada, filas, pilhas e depois as mais complexas, que são grafos e árvores. Eu usei esse livro que está aqui na direita. É muito bom esse livro, eu recomendo. Vocês podem comprar eles na Amazon, até em formato e-book, que não é muito caro. Então, o que seria em computação uma estrutura de dados? Ela é uma forma de armazenar e organizar os dados para que eles possam ser usados de forma eficiente. Então, quando a gente não tem não existe um relacionamento lógico de algum tipo de dado, que eu não consigo de representar algum dado que não é satisfatória para as informações que eu quero armazenar, eu posso criar a minha própria estrutura de dados, que é o que a gente vai ver hoje. A gente pode criar nosso próprio tipo abstrato de dados. Então, isso torna a nossa solução mais eficiente do que se a gente usar só os tipos primitivos da linguagem. Então, ele é um tema fundamental em ciência da computação e, além de consumir menos memória e tempo de execução quando a gente usa a estrutura de dados certa. Que vocês vão ver depois, principalmente lá em grafos e árvores, que tem certas coisas que a gente não conseguiria fazer se a gente não usasse aquela estrutura para resolver algum problema computacional. Então a gente tem a alocação de memória estática, vocês já conhecem, quando a gente declara uma variável, passa algum parâmetro local, retorna uma função, tudo isso é feito na pilha. Toda essa reserva de memória é feita na pilha ou no stack, como chama em inglês. E eles são armazenados sequencialmente, então se a gente declara uma variável x, depois declara uma variável y, sequencialmente em memória vai ser reservado um espaço primeiro para x e na sequência um espaço em memória para y. E quando eu vou compilar o meu programa, eu já tenho um espaço finito para essa alocação estática. E ela não pode ser alterada, então eu posso chegar no limite dela usando só a alocação estática. Como vocês podem ver aqui, a gente tem um código bem simples, no qual eu tenho uma função chamada soma e uma função main que faz o uso dessa soma. Nesse código aqui todo, a gente está só usando a alocação estática. Então o que acontece? Vamos por partes. Primeiro, eu tenho meu programa principal, aí eu declaro uma variável x, que é do tipo inteira, que recebe o valor 2. Então, automaticamente, nesse passo 1, a gente vai no nosso stack e reserva um espaço de memória para x e armazena esse valor 2 lá dentro, respeitando o tamanho de um inteiro, né? Ele vai alocar o espaço de memória que um inteiro precisa, a quantidade de bytes que um inteiro precisa. Na sequência, é reservado um espaço de memória para y, que é armazenado o valor 3. Então a gente segue aqui, cria um espaço na sequência em cima, na nossa pilha, e a gente vai ver como implementar uma estrutura de dados chamada pilha, futuramente. Que funciona exatamente assim, a gente está empilhando uma coisa em cima da outra. Aí no terceiro caso eu vou chamar a soma. Então eu vou chamar uma função que está declarada no meu arquivo e vou passar como parâmetro de entrada o valor de x e o valor de y. Então eu vou lá para cima e reservo um espaço para a e b, no caso, porque eu tenho essas variáveis, esses parâmetros locais da função soma. Então o que acontece quando eu entro aqui em soma, eu já não consigo enxergar x e y, eu só consigo enxergar o que está declarado aqui no stack. Por isso tem essa divisão aqui. Então aqui eu tenho o valor de a, que é o mesmo valor que eu tinha lá em x, 2, e o valor de b, que é o mesmo valor que eu tinha em y, 3. Faço a soma dos dois, que vai dar 5, e armazeno na variável c, que também é um inteiro, e que também precisa ser reservado espaço de memória para ele. Está lá o valor de 5. A gente tem esses três caras aqui que são da minha função soma. Finalmente eu retorno o conteúdo de c, que é 5, e volto para cá. Aí o que acontece? O que eu tinha aqui, localmente, quando eu mudei o escopo dessa função para a função main de volta, isso aqui é perdido. Então eu já não tenho mais nem A, nem B, nem C. Quando eu volto aqui, todo esse conteúdo aqui é substituído pelo valor 5. E eu criei um espaço de memória para Z
passo o valor de 5 lá dentro, armazeno, mostro na tela e retorno 0 e finalizo o meu programa. E aí esse espaço aqui é liberado. Agora, eu também tenho uma outra possibilidade que é fazer a alocação de memória dinâmica. Então, nesse caso aqui, o programador, não é toda linguagem que vocês vão ter esse tipo de controle, né? Vocês como programadores, que a linguagem C ela é baixo nível, então vocês conseguem acessar diretamente a memória. Outras linguagens não têm essa facilidade. Na alocação dinâmica, a gente não vai reservar a memória na pilha, no stack. A gente vai reservar em outra parte da memória que é chamada de heap. E ela é bem maior, só que ela é bem mais lenta para ser acessada do que a stack. E vocês vão ter, como vocês o controlam, vocês vão reservar esse espaço de memória na heap, vocês vão ter que cuidar para não ter um vazamento de memória, um memory leak. Então vocês, como programadores, quando terminarem de usar o que vocês alocaram, vocês vão ter que liberar esse espaço, deslocar esse espaço em memória. A função em C, que é usada para fazer essa alocação, é chamada malloc. E a gente só consegue fazer, referenciar esses espaços de memória através de ponteiros. Só que no caso, na heap, a gente não vai precisar os dados não vão precisar estar organizados sequencialmente. Voltando para um exemplo bem simples, a gente tem um programa principal, a gente reserva estaticamente o conteúdo 2 para a variável x na stack, por enquanto o nosso heap está vazio. Na próxima instrução, aqui eu usei a função malloc para reservar 100 espaços de memória e armazenei essa referência de memória em y, que é um ponteiro. Por isso que a gente tem um asterisco ali. Quando a gente tem um asterisco, ele é um ponteiro, ele aponta para o endereço de memória e não para uma variável comum. Então, o que faz isso? Lá para baixo, eu tenho uma variável que é um ponteiro na stack que aponta para o espaço que eu reservei, dinamicamente, sem posições que eu tenho aqui, para inteiros. Na terceira instrução, eu reservei 400 espaços para inteiros e também armazenei no ponteiro Z. Então, na nossa stack, eu tenho um outro ponteiro Z, no qual vai ser reservado 400 posições para inteiros. E vocês veem aqui que tem até um espaço, eu não preciso estar com não tenha essa ideia de sequencial que a gente tem na stack. Finalmente, eu chamei a função free, que libera o espaço de memória que foi reservado para onde o ponteiro Z está apontando, que é isso que acontece aqui. O nosso Z continua existindo localmente, mas como a gente deu free, esse espaço aqui que a gente tinha antes é liberado e eu retornei 0, terminei meu programa. Aqui acontece um memory leak, um vazamento de memória. Por quê? Porque eu não dei o free do Y. Então, todo o espaço de memória que vocês alocarem, com o malloc, vocês precisam dar um free, liberar esse espaço de memória com essa função free. Então, aqui tem uma comparação da alocação estática com a alocação dinâmica. Vocês podem dar uma pausada aqui, ler com calma. Eu vou dar um destaque para a questão dos ponteiros. Então, a gente nunca vai usar ponteiro na alocação estática, só na dinâmica. Vocês têm que cuidar para não vazar, não ter vazamento de memória, então tem que sempre usar a função free para liberar o que vocês já reservaram com o malloc. Ela é mais lenta, a alocação no heap, a alocação dinâmica, do que no stack e na estática. No geral é isso. Vocês podem parar aqui e dar uma lida com calma. A gente tem os tipos de dado primitivos em C, int, char, float, double. Então eles definem um conjunto de valores que eles representam, um domínio, e as operações que a gente pode fazer em uma variável desse tipo. A gente também tem estruturas de dados, que são mais complexas, como array, struct, union e enum, que elas armazenam as informações de um jeito diferente. E quando não existe uma forma eficiente de representar algum dado, a gente pode criar o nosso próprio tipo abstrato de dados, a nossa própria TAD. Quando a gente for criar uma TAD em C, a gente precisa de 2 arquivos. Então, um arquivo com extensão .c, que vai ter a implementação da nossa TAD, e a gente separa a nossa interface, que a gente chama, ou seja, a declaração dessas funções, sem implementação, e se tiver alguma struct também a gente coloca lá dentro, que vai ser no arquivo .h, que vai ser um arquivo de biblioteca. Então, a gente tem algumas operações básicas que a gente vai ter em qualquer TAD, a criação da TAD, a inserção de novo elemento, remoção, acesso a um elemento que tem dentro da TAD e destruição da TAD. Aqui a gente vai fazer um exemplo
Então, a tática que a gente vai fazer é um ponto cartesiano. Então, como a gente não tem o tipo de ponto, a gente está criando um ponto, uma tá de ponto, que dentro dela ela vai ter as coordenadas x e y desse ponto, no plano cartesiano. Então, a gente vai ter dois arquivos, o arquivo .h e o arquivo .c. Vocês podem notar que no arquivo .h a gente tem o typedef struct ponto, mas ele não tem nenhuma definição dentro dele. E eu tenho algumas funções ali. Então, uma para criar um novo ponto, para fazer aquelas operações básicas. Uma para acessar o valor, para liberar um ponto, atribuir um valor xy para um determinado ponto, calcular a distância entre dois pontos. E lá no arquivo .c, a gente vai fazer toda a implementação. Inicialmente, eu vou fazer todos os includes, então eu vou ter que incluir o stdlib e o math.h que a gente vai usar, e eu também preciso dar um include do meu arquivo .h. Vocês podem notar que a gente tem diferenças entre uma biblioteca padrão de C, que a gente usa o menor e o maior, do que uma biblioteca que a gente criou. Então, o que a gente criou hoje vai entrar entre aspas duplas. E aqui vai ter todos os protótipos que a gente definiu ali. Aí vocês vão me perguntar, tá, por que a gente divide os protótipos do código implementado? Porque eu posso ter uma implementação diferente de ponto, usando a mesma biblioteca, a mesma interface. Então, isso é muito útil. A gente tem ali no arquivo .c, finalmente, a nossa struct. Então, a gente está implementando ali o ponto e colocando a definição de tipo que vai ter dois floats dentro, x e y. Ainda no .c, a gente vai implementar todos os métodos que a gente tinha lá. Então, na hora de criar um ponto, eu vou receber a posição x e y dele, vou reservar um espaço com uma lock usando a função sizeOf. Aqui dentro ele vai pegar toda a quantidade de bytes que eu tenho, que é para dois floats, e calcular a quantidade de bytes total que eu preciso alocar em memória. E aqui eu estou fazendo um cast como uma lock é genérico, ele é void asterisco, que ele retorna. Aqui eu estou fazendo um cast para dizer, ó, o que vai vir desse cara aqui é um ponteiro para uma variável ponto. Armazeno isso num ponteiro chamado p. Se eu conseguir armazenar, porque eu posso tentar fazer uma lock e já está estourado o espaço que eu tenho lá no meu heap. Então, se deu diferente de null, quer dizer que eu consegui reservar esse espaço para um ponto. E aqui, com a seta, eu estou acessando, a partir do meu ponteiro, o conteúdo de x e y e armazenando o valor que me passaram como parâmetro de entrada aqui da função. Finalmente, vou retornar um ponteiro para ponto, que é o que eu tinha definido aqui inicialmente. Na hora de destruir um ponto, eu vou receber um ponteiro para ponto, vou dar um free nele. Aqui são as demais funções. Então, para acessar um ponto, eu preciso receber um ponteiro para ponto, um ponteiro para float x e um ponteiro para float chamado y. Se o ponteiro que me passaram é null, eu retorno zero, não consegui acessar. Caso contrário, eu estou, por referência, por isso que a gente está usando ponteiros aqui, por referência estou acessando a posição x e y, o valor x e y de p, e guardando isso para onde o ponteiro x e y estão apontando. E estou retornando 1 para dizer que é verdadeiro, consegui acessar esse ponto. Posso atribuir um valor, mesmo bem parecido, então tenho um ponteiro para p, recebo os dois novos valores x e y. Se for null, não tem nada dentro dele, não posso acessar. Caso contrário, eu altero o valor de x e y, que estão dentro de p, para x e y que me passaram como parâmetro de entrada. Retorno 1 para dizer que eu consegui fazer isso. E, finalmente, o mais complicado ali, que é a função de calcular a distância. A gente tem uma fórmula matemática para fazer isso. Então, eu recebo dois pontos, dois ponteiros para ponto. Se algum deles está nulo, eu já não consigo calcular. Caso contrário, eu estou calculando a distância entre x dos dois pontos e a distância entre y dos dois pontos. Depois eu vou fazer a raiz quadrada, por isso que eu dei um include math.h lá no início do arquivo, da multiplicação da distância x ao quadrado mais a distância y ao quadrado. E para finalizar, que a gente está testando, fez um programa principal, no arquivo chamado testa.c. Então aqui eu incluir o stdl.h, o stdlib, o nosso ponto.h também, para eu poder declarar uma variável com essa struct desse tipo. No nosso programa principal, declarar uma variável floatd, dois ponteiros para ponto. Não posso fazer isso, porque daria erro, então preciso ter um ponteiro. Aqui eu estou chamando o ponto cria na posição x10 e y21 e armazenando isso em p. E aqui estou criando um outro ponto na posição x7 e y25 e armazenando isso em q. Não posso fazer essa modificação direto, mas posso calcular a distância entre os dois pontos.
e mostrar isso na tela, e liberar os 2 pontos que eu tinha antes. Esse comando system.pause é bem comum em Windows, tá? É para não fechar a janela automaticamente. E aqui umas tarefas, eu aconselho vocês a pegarem 2 dessas, eu tenho 4 tarefas possíveis aqui. Tentem fazer umas 2 só para ver se vocês conseguem entender bem o que é uma TAD. Então eu dou a ideia de vocês criarem uma TAD para representar um cubo, um cilindro ou uma esfera, ou um número complexo. Então, se conseguirem fazer essas dois caras aqui, eu acredito que vocês já tenham entendido bem o conteúdo. Muito obrigado pela atenção, até a próxima videoaula, no qual a gente vai aprender como é que funciona a estrutura de dados de lista simplesmente encadeada.